Queridos, hoje nós encerramos também a nossa série de mensagens a respeito do fim dos tempos, a respeito do Apocalipse. Foram muitos eventos dos quais nós já vimos aqui em nossa igreja. E quais foram esses eventos? O arrebatamento da igreja, depois a tribulação, a grande tribulação, o reino milenar, amém, queridos irmãos? E agora nós vamos ver este último evento que encerrará todas as coisas, mas ele encerrará para um evento eterno, um evento que não terá mais fim, que será de eternidade a eternidade. E que evento que é esse, queridos irmãos? A nova criação, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, que nós vamos ter um entendimento melhor sobre este evento que é a nova criação. Diz assim a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Semana passada, nós vimos a respeito do reino milenar de Jesus aqui nessa terra, onde nós vivemos atualmente. Ok, queridos irmãos? Só que o reino milenar, ele terá um fim. Que fim é esse? Quando derem os 1000 anos, quando se encerrarem os 1000 anos em que Cristo reinará aqui nesta terra, então chegará o fim do reino milenar e Satanás será solto mais uma vez. Vocês se lembram que na semana passada eu estava falando que para que Jesus pudesse reinar aqui nessa terra, Satanás seria preso. E não haveria mais injustiça, não haveria mais dor, não haveria mais angústia neste mundo por 1000 anos, porque Cristo reinaria com cetro de justiça. Amém, queridos irmãos? Entretanto, a Bíblia nos diz, e nós já vamos ver esses versículos, Satanás será solto mais uma vez para a sua rebelião final. Ok? Então Satanás será solto. E vocês se lembram que na semana passada eu falei que no reino milenar de Cristo existiriam 2 grupos de pessoas aqui nessa terra, ou pelo menos 3 grupos de pessoas aqui nessa terra. Quais grupos eram esses? A igreja, ok, que havia sido arrebatada, que subiu aos céus e depois desce com Cristo, com o corpo glorificado, para que possa reinar aqui com Cristo durante 1000 anos. Este é um grupo de pessoas. Os outros 2 grupos de pessoas são as pessoas que não terão os seus corpos glorificados, porque elas passarão da tribulação para o reino milenar. E, além disso, queridos irmãos, pessoas que nascerão no milênio. Por quê? Dessas pessoas da tribulação, elas terão relacionamentos e terão filhos também que nascerão no milênio. Então, durante o milênio, crianças irão nascer com os seus corpos comuns, ok? E então, no final, terão esses 3 grupos. A igreja que foi arrebatada, desce com Cristo e reina durante 1000 anos. As pessoas que nasceram no milênio e as pessoas que passaram pela tribulação. E esses 2 grupos de pessoas estarão com seus corpos comuns aqui nessa terra. Quando terminar o milênio, Satanás será solto mais uma vez. E vocês se lembram que eu falei para vocês, queridos, a respeito daqueles que obedeceriam a Cristo por cetro de justiça, por imposição, mas os seus corações ainda estariam distantes de adorar a Jesus. Então, no milênio, teremos pessoas que serão obedientes e estarão convertidas a Jesus Cristo, adorando a Jesus, mas outras obedecerão a Cristo simplesmente por força e por imposição, porque ele virá como um rei justo e fiel e como o leão da tribo de Judá. Ele vai mandar e as pessoas obedecerão.
mas muitos obedecerão não por amor, somente pela força. E quando Satanás se rebelar, no final dos 1000 anos, ele levará consigo essas pessoas que se rebelaram, essas pessoas que tinham o seu coração desobedientes ou longe de Jesus. E aí, queridos irmãos, no final desse milênio, nós podemos ver aqui, ó, vejam, capítulo 20, a partir do versículo 10, o que vai acontecer, tá? O diabo, o sedutor deles, foi lançado... a partir do versículo 7, desculpa. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Vejam que tudo isso ainda está acontecendo na terra, não no céu. O milênio não é no céu, o milênio é na terra. Tá? Então, na terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ok? Então, o diabo vai se rebelar para lutar contra Jesus Cristo. Vai ter uma guerra contra Jesus Cristo e os seus santos. Mas cairá fogo do céu e consumirá essas pessoas que se rebelarem, ok? Então, nessa terra em que nós vivemos atualmente, haverá 1000 anos de paz e justiça. Satanás se rebela com os seus filhos, se rebela com as pessoas para uma última batalha. Só que eles perderão essa última batalha e então virá o último evento que eu falei para os irmãos a respeito da nova criação. Porque a terra em que nós habitamos atualmente, ela será totalmente destruída. Os céus, o universo que nós conhecemos atualmente, ele será totalmente destruído, para que possa dar lugar a uma nova criação. Tá? Então, neste meio tempo do milênio, haverá a rebeldia, haverá o julgamento dos ímpios, e aqueles que não forem encontrados no livro da vida, que é o julgamento do trono branco, eles serão Satanás e todos os outros, como a morte, como o anticristo, como o inferno, todos lançados no lago de fogo e enxofre. Tá? Onde nós podemos ver essa destruição da criação atualmente? Vamos abrir comigo, queridos irmãos, segunda carta de Pedro, capítulo 3, dos versículos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Ou seja, tudo o que existe vai queimar. Tudo o que existe será consumido pelo fogo. Amém, queridos irmãos? Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, vejam, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então aqui nós conseguimos entender também o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 21. Porque Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 é o final de todas as coisas, onde nós vemos o que acontecerá com os santos de Deus, com os santos de Jesus Cristo, aqueles que têm inscrito o seu nome no livro da vida. Porque todas as coisas aqui, elas se desfarão, abrasadas pelo fogo, e tudo se fará novo na presença do nosso Deus para toda a eternidade. Amém? Então aqui, queridos irmãos, os nossos carros, as nossas casas e tudo que nós construímos neste mundo será desfeito pelo fogo. Então vira para o irmão do seu lado e fala aí, para de ficar acumulando riqueza, porque tudo vai ser desfeito pelo fogo. Por isso, queridos irmãos, que nós como igreja não podemos ficar olhando para as coisas somente deste mundo, tá? Gente, eu sei que a gente precisa pagar conta,
eu sei que a gente precisa comer, eu sei que a gente precisa se vestir, eu sei que a gente precisa andar de carro, vir de Uber, eu sei de todas essas coisas, queridos irmãos. E eu não estou falando para a gente aqui virar monge, ficar num lugar lá, aí você cria sua galinha, você cria sua... Não é isso que eu estou querendo dizer. Dinheiro é importante para as nossas vidas, ok, queridos irmãos? Mas o dinheiro não pode ser o nosso Deus. As coisas deste mundo não podem ser o nosso Deus. Os nossos sonhos não podem ser a nossa idolatria, porque todas as coisas aqui se desfarão. Todas as coisas serão abrasadas, pegarão fogo e nada mais sobrará. Por isso que Jesus Cristo, quando disse aos seus discípulos, os discípulos falaram para Jesus: veja este templo, Senhor, que coisa maravilhosa, que coisa magnífica. E aí Jesus vira para eles e fala: não sobrará pedra sobre pedra. Jesus estava falando de um evento que já aconteceu, mas no fim dos tempos não sobrará pedra sobre pedra. Por isso que os nossos olhos precisam estar voltados para a nova criação. Por isso que nós precisamos viver neste mundo em busca dos tesouros que virão nesta nova criação, queridos irmãos. Porque Deus fará novas todas as coisas. Deus trará uma nova criação. E essa nova criação, queridos irmãos, são pelo menos constituídas de 3 coisas principais: novos céus, nova terra e uma nova cidade, que é a Nova Jerusalém. Quantos aqui gostam de Maricá? Amém? Levanta a mão. Poxa vida, tem uns aí que não queria estar em Maricá, queria estar em outro lugar. Maricá é uma bênção de cidade, queridos irmãos, amém? Mas não se compara com a Nova Jerusalém, porque vai ser muito melhor, queridos irmãos, porque nós teremos o quê? Muros de ouro, nós teremos ruas de ouro, nós teremos coisas extraordinárias nessa nova cidade. Maricá é uma bênção, mas ainda não tem rua de ouro, amém? Se tivesse rua de ouro, poxa vida, né? Em 2 dias já teria buraco nessa rua de ouro. Mas, queridos irmãos, nós teremos essa nova criação, com novos céus, nova terra e uma nova cidade. E vejam que beleza, porque esses novos céus serão um novo universo criado por Deus. Quantos aí já tiraram uma noite na praia para poder olhar as estrelas? É algo maravilhoso. Se você não fez isso ainda, vá e faça, porque é algo maravilhoso nós contemplarmos a criação do nosso Deus. Mas, queridos, este universo, ele já foi afetado pelo pecado original da humanidade. E ele não é tão perfeito quanto ele foi no início de todas as coisas. Por isso que é necessário que Deus crie novas coisas. A terra em que nós vivemos, ela é maravilhosa ou não é? Não é bonito nós passearmos por Maricá, vermos as montanhas, irmos ali na lagoa de Araçatiba, e aí depois a gente pega a nossa bicicleta vermelhinha e vai até a outra ponta da lagoa. É maravilhoso nós vermos o pôr do sol ali na orla de Araçatiba, não é, queridos irmãos? Ah, não é possível que só eu passeio aqui em Maricá. Os irmãos só ficam na casa de vocês? Não é possível isso, queridos irmãos. Né? As irmãs aí, digam um amém bem forte para o seu namorado, para o seu marido levar você mais para passear, amém? Ah, não, assim nem eu vou levar. As irmãs estão mó desanimadas. Vocês querem, queridas irmãs, passear com seu namorado, com seu marido, comer um biscoito Globo na orla de Araçatiba, amém? Não, biscoito Globo não, né? Poxa vida, biscoito Globo eu já como na minha casa, né? Mas, queridos irmãos, como é maravilhoso nós desfrutarmos da criação do que Deus já fez. E é necessário, queridos irmãos, na nossa vida como cristãos também, aprendermos a aproveitar um pouco daquilo que Deus já nos deu aqui nessa terra. Porque quando nós passeamos, quando nós aproveitamos, nós também glorificamos o nosso Deus. Porque é bonito ver as montanhas, é bonito ver as estrelas, é bonito ver o sol, é bonito ver a lua, é bonito ver os animais, é bonito ver os pássaros, porque isso demonstra a grandiosidade do nosso Deus. E o quanto Ele é glorioso. Entretanto, queridos irmãos, essa criação foi afetada pelo pecado. E você vê a criação de Deus gemendo para que tudo possa se fazer novo, para que possa existir uma nova criação. Não é assim com relação aos animais? Por causa do pecado do homem, os animais sofrem.
Quantos aí viram aquele cavalinho que o homem foi lá e nas patas dele? Infelizmente isso acontece por quê? Por causa do pecado. Mas nessa nova criação não haverá pecado e tudo será maravilhoso, extraordinário e perfeito. Então nós teremos um novo céu, nós teremos uma nova terra e nós teremos uma nova cidade para morarmos, que é a Nova Jerusalém. Uma cidade sem poluição, amém, queridos irmãos? Uma cidade sem trânsito, amém, queridos irmãos? Aleluia, olha, eu gostei desse aleluia, né? Uma cidade sem violência. Uma cidade sem assaltos. Uma cidade sem pecados. Eu não sei você, mas eu desejo viver nessa cidade. Se você quiser, você pode ficar em Maricá. Você pode se mudar para os Estados Unidos, você pode se mudar para a Europa, você pode se mudar para qualquer lugar deste mundo, mas nada se compara e não se comparará com a Nova Jerusalém. Porque será uma cidade perfeita, uma cidade maravilhosa. E neste mundo, por mais que existam cidades e lugares que são melhores uns do que os outros, queridos irmãos, em todos os lugares você verá a corrupção do pecado. Mas na Nova Jerusalém não existirão essas coisas. Na Nova Jerusalém não haverá mais dor. Não haverá mais sofrimento, queridos irmãos. Que é a próxima lição que nós vamos ver a respeito dessa nova criação. Porque na nova criação não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais nada. Só existirá bênçãos sobre bênçãos sem medidas. É o que nos diz a palavra do Senhor, queridos, ali no versículo 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E acompanhem comigo também, do versículo 15 ao versículo 21, que descreve como será essa nova cidade. Diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Só com essas pedras preciosas a mulherada já fica louca, né? Eu não conheço nem 1/3 de todas essas pedras preciosas aqui, mas as mulheres já amaram. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Que bênção, que maravilha, que alegria nós morarmos nessa nova Jerusalém. E nada o que existe aqui nessa terra se compara com o que haverá naquele lugar. Mas, queridos, também será um lugar onde não haverá mais choro e nem sofrimento, como eu disse aqui para os irmãos. E vejam as bênçãos que nós teremos lá. Não haverá mais dor. Não tendo mais dor, não precisará ser mais feito cirurgia. Amém? Não precisaremos mais pegar fila para o hospital. Amém? Não precisaremos mais de Dorflex. Amém? Glória a Deus. Não precisaremos mais de Neosaldina. Amém? Não precisaremos de mais nada,
porque os nossos corpos estarão glorificados para toda a eternidade e não teremos mais aquelas dores nas costas, aquelas dores no joelho, aquelas dores na perna, aquelas dores de cabeça, aquelas enxaquecas, ou seja lá o que for, porque não haverá mais dor. Quantos querem aí viver sem dor? Ah, não, assim, poxa vida, pessoal, todo mundo gosta da dor, gosta do sofrimento, o pessoal gosta, né? Nós vemos, queridos irmãos, que esse mundo ele é maravilhoso, mas existe sofrimento, existe dor, existe angústia. Quantas e quantas não são as vezes que você vai todo feliz para um futebol, e aí daqui a pouco dá aquele estiramento e você fala, poxa, eu não posso mais jogar bola. Aí você fica com dor, tem que passar remédio, fica roxo, fica isso, fica aquilo. Lá não vai ter essas coisas, queridos irmãos. Porque não haverá mais dor. Não haverá, queridos irmãos, mais sofrimento. Porque este mundo é uma beleza, é uma maravilha. Eu amo este mundo que é a criação de Deus. Mas o sofrimento nos faz ficar entristecidos e indignados com o que acontece aqui. Crianças morrendo pela guerra de pessoas injustas. Um cometendo o mal contra o outro. Pais contra filhos, filhos contra pais e assim por diante, queridos irmãos. Não existe sofrimento neste mundo? Se nós olharmos para o lado, nós vamos ver pessoas sofrendo. Crianças passando fome. Crianças tendo necessidade. Pessoas mais velhas passando fome e ficando no alento, sem a ajuda de pessoas para ter ali o seu sustento. Mas, na Nova Jerusalém, na nova criação, não haverá mais sofrimento. Não existirão mais crianças como na África, que tem que pegar barro, cozinhar o barro e comer como se fosse biscoito para matarem a sua fome. Não existirão mais crianças pedindo ou tendo que vender o seu corpinho para ter o alimento para sobreviver, queridos irmãos. Este é o sofrimento que existe neste mundo por causa do pecado, mas na nova criação nada disso mais acontecerá. É por isso que os nossos olhos precisam estar voltados para a Nova Jerusalém, vivendo neste mundo, como a própria música nos diz, como estrangeiros e peregrinos, queridos irmãos, porque o nosso lar, o nosso lugar não é aqui. O nosso lar, o nosso lugar, a nossa morada é nos céus. E nessa nova criação também não haverá mais morte. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto. Porque a morte já foi vencida e foi lançada no lago de fogo. Na criação original, não era para nós morrermos, mas por causa do pecado de Adão e Eva, que entrou neste mundo, a morte espiritual e a morte física vieram com eles. E sejamos sinceros, queridos irmãos, por mais que nós, cristãos, tenhamos a esperança da vida eterna, ainda assim a morte é dolorida. Ainda assim, é triste nós nos despedirmos das pessoas que nós tanto amamos. Eu, por exemplo, fico vendo as minhas filhas e muitas vezes eu olho e fico pensando, vai chegar um momento que eu vou ficar mais velho e provavelmente eu morrerei, se Cristo não voltar antes. Será uma dor grande me despedir das minhas filhas, me despedir dos entes queridos, me despedir ou nos despedirmos dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que nós amamos, porque a morte, ela é cruel. Mas, na nova criação, não haverá mais morte. Porque nós viveremos eternamente com as pessoas. E não haverá mais despedidas. Não haverá mais até breve, porque estaremos juntos eternamente. Eternamente com quem, queridos irmãos? Eternamente com aqueles que nós encontramos na Bíblia. Porque morreram com Deus, morreram com Cristo. E eles irão estar nessa eternidade. Nós vemos ali, queridos, no versículo 11... até o versículo 14. Quem serão essas pessoas que estarão ali? E eu já explico já.
O versículo 11 diz ali, o qual tem a glória de Deus. O que tem a glória de Deus? A cidade, a nova Jerusalém. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Pausa aqui. Todas as pessoas que nós vemos no Antigo Testamento que morreram com fé em Deus, elas estarão aqui. Abraão, Davi, porque representam as 12 tribos de Israel. E todos aqueles que tiveram fé em Deus, que morreram, estarão aqui. Ok? E aí, queridos irmãos, eu não sei vocês, mas eu vou querer chegar para Davi e falar assim, Davi, como que você venceu aquele gigante? Como que você enfrentou o urso? Como que você venceu o leão? E aí Davi vai falar, na força do Senhor. Amém, queridos irmãos? Aí eu não sei, você pode pensar em alguém aí que você vai falar assim, poxa vida, eu vou lá falar com ele. Né? Você pode falar para Adão, falar assim, pô Adão, por que você vacilou, né? Poxa, caramba, não precisava ter vacilado daquela maneira, né? Era só uma fruta, né? Não precisava ter, né? Ok? E também, queridos irmãos, teremos um encontro com as pessoas do Novo Testamento, porque a Bíblia nos diz ali, ó, das 12 tribos de Israel, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes, dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que isso significa? Que a igreja do Senhor, não somente a atual, mas de todos os tempos, estará lá também com Cristo Jesus para toda a eternidade. E aí eu vou querer chegar para Pedro e falar assim, poxa Pedro, como foi andar sobre as águas? Paulo, como foi levar o evangelho para várias cidades, sendo que você não tinha carro, meu amigo? Sendo que você andava barco à vela, não era nem a motor. Como que você conseguiu tantas coisas assim, meu querido? Porque nós estaremos com todas essas pessoas. Nós estaremos também, queridos irmãos, com os nossos entes queridos, com os nossos parentes, com as pessoas que morreram em Cristo Jesus, que morreram com Cristo Jesus. E nós poderemos ver aqueles que morreram com Cristo Jesus. Eu, por exemplo, poderei ver o meu bisavô, que eu nunca vi em vida, mas que ele morreu com Cristo Jesus, que estará lá na eternidade, e eu vou falar assim, meu bisavô, como foi pregar a palavra de Deus, porque o Senhor era um pastor lá também. Aí ele vai falar, ah, meu bisneto, foi uma bênção, foi maravilhoso, mas eu estava lá de cima também, vendo você levar a palavra ali em Maricá. E assim será, queridos irmãos, com todos os nossos parentes que morreram com Cristo Jesus e estarão lá para toda a eternidade. Nós estaremos com os nossos filhos para toda a eternidade, nós estaremos com as pessoas por toda a eternidade. Pastor, nós vamos nos reconhecer? Eu creio que sim, queridos irmãos, porque nós vemos naquela passagem do rico e Lázaro que o rico reconheceu Abraão e ele reconheceu Lázaro também. É uma parábola, mas nós vemos que eles se reconheceram. Então, chegando lá, eu vou reconhecer os irmãos. Irmão Neilton, graças a Deus o irmão está aqui, que maravilha! Amém? Professor, amém? Traz aí o coral dos anjos, vamos reger o coral dos anjos, professor, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Porque nós estaremos com os nossos entes queridos que morreram em Cristo. Mas, principalmente, nós estaremos com Jesus por toda a eternidade. Vejam, queridos irmãos, ali, capítulo 21, do versículo 22 até o capítulo 22, versículo 5. Vamos ler as escrituras. Diz assim a palavra do Senhor, do Senhor. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. O que isso significa, queridos irmãos? Que nós não vamos ter igreja, 4 paredes. Não existirão templos, paredes, porque não existirá santuário. O santuário será o próprio Cristo, o próprio Deus que nós vamos adorar naquele lugar sem paredes. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou,
e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Estaremos com Cristo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Mas aqui, queridos irmãos, algo que nos chama a atenção é: nós passaremos a eternidade com Cristo, mas como nós estamos vivendo na nossa atualidade? Será que nós ansiamos por Cristo? Será que nós desejamos Jesus? Porque se hoje eu não quero passar tempo com Cristo, como eu suportarei a eternidade com Ele? Por isso, queridos irmãos, que atualmente os nossos corações precisam estar voltados para Jesus, desejando Jesus, ansiando por Jesus, porque nós passaremos a eternidade com Ele. Não vai ter mais hora, não vai ter mais dia, não vai ter mais correria do dia a dia, nós estaremos com Cristo. Não vai ter aquela coisa da gente estar orando e estar pensando no que a gente vai comer depois. Não vai ter essa coisa da gente estar orando e pensando no trabalho da semana ou no trabalho do dia que eu vou ter. Porque nós estaremos eternamente com Cristo. Só que muitas pessoas querem estar lá no céu, queridos irmãos, porque quando elas veem a descrição do inferno, onde só existe sofrimento, dor e angústia, as pessoas querem logo estar no céu. Mas muitos desejam estar no céu sem amar Jesus Cristo nessa terra. E não entrarão. Porque a própria palavra do Senhor nos diz, vamos dar uma olhada, ali dos versículos 12, não, na verdade do versículo 10 até o 17. Ali ó, disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Versículo 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem nas cidades pelas portas. Versículo 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira, que ama e pratica a mentira. Versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você deseja estar com Cristo por toda a eternidade?
Se você deseja estar com Cristo por toda a eternidade, entregue a sua vida para Ele. Nesta terra, porque não haverá outras oportunidades. A Bíblia nos diz que quando nós morremos aqui, fechamos os nossos olhos, já vem o julgamento. Céu ou inferno. Não existe purgatório. Não existe uma outra vida. Não existem outras chances. A nossa única chance está aqui, queridos irmãos. Por isso que a própria Bíblia nos diz, no dia que se chama hoje, se entregue a Jesus. Aceite o Evangelho de Cristo, porque Ele vem. Ele vem para buscar a sua noiva. Ele vem para buscar aqueles que estão se santificando. Ele vem para buscar aqueles que querem estar com Ele por toda a eternidade. Como eu disse, de nada adianta nós não queremos a presença de Cristo aqui e queremos viver para Ele com toda a eternidade. Se você não ama a presença de Cristo aqui, você vai fazer o que lá no céu, onde a presença de Cristo estará por toda a eternidade? Por isso, queridos irmãos, que o nosso desejo e a nossa pregação tem que ser sempre para que nós amemos a volta de Jesus. Nós amemos a busca de Jesus e a presença de Jesus aqui, porque lá nós estaremos eternamente com o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém?